Fórum Paulista de Desenvolvimento. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer recebê-los todos aqui no FOPA. O FOPA é um instrumento de cidadania, é uma ferramenta da sociedade para que a gente possa atuar junto com o governo. Nunca na história da humanidade foi tão importante o papel da sociedade, seja ela individual, organizada, a favor das ordens de governo para a melhoria da qualidade de vida. É com esse espírito que nasce o FOPA, o Fórum Paulista de Desenvolvimento, para ajudar a sociedade, e nesta ajuda o governo está incluso. Se nós, enquanto sociedade, não participarmos das dificuldades que sofrem todos os governos, planetariamente falando, em particular no nosso país, no nosso estado, nós não teremos realizado a nossa função de criar um mundo melhor para aqueles que virão depois da gente. Então, eu dou boas-vindas a todos, agradeço a equipe que trabalhou bastante nesse projeto, é o segundo FOPA. Agradeço ao Dr. Geraldo Alckmin por ter aceito a incumbência honrosa de presidir este FOPA e também faço aqui o meu desejo, o meu voto de solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesta pandemia. Muito obrigado a todos, que tenhamos um bom evento. Eu vou passar a palavra ao Dr. Geraldo Alckmin, que vai, então, fazer a sua saudação de abertura. Quero cumprimentá-lo, Agostinho Turbian, presidente do GCSM, saudar as autoridades todas, governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Geraldo Pinheiro Franco, ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, aliás, paulista, família de Marília, saudar os parlamentares todos que participam conosco, secretários de Estado, presidentes de empresa, lideranças da sociedade civil, abraçando a todas através do COTAIT, que preside a Associação Comercial de São Paulo, nossos prefeitos, vereadores, dar as boas-vindas a todos e destacar, Agostinho Turbian, a importância do FOPA. Se ele já foi importante nos anos anteriores, este ano é ainda mais importante, porque é o ano da retomada da atividade econômica. Nós vamos ter, em 7 anos, nós tivemos 2 recessões de 7% praticamente cada uma perda de 14% da renda do brasileiro em 7 anos. E a agenda tem que ser a retomada do desenvolvimento. O Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Então, promover desenvolvimento. E São Paulo vai ajudar o Brasil, em nível federal, muito importante, uma agenda de competitividade, reforma tributária, desburocratização, dinheiro mais barato, sistema bancário mais aberto, mais competitividade, logística melhor, abertura econômica, acordos internacionais importante também para a gente conquistar mais mercados, enfim, educação básica de qualidade. E aqui em São Paulo, tenho certeza que nós vamos liderar esse trabalho. Com agronegócio, com dólar acima de R$ 5, as exportações podem crescer muito. São Paulo é um grande produtor de açúcar e álcool, suco de laranja, frutas, flores, borracha, maior exportador de carne, indústria de máquinas agrícolas, a indústria muito diversificada de São Paulo, também com o dólar mais alto, poderá ter mais espaço para poder exportar mais e substituir importação, e o setor de serviços, que é o grande empregador, né? E aí quero destacar a questão do turismo. Também com dólar mais alto, o turismo interno vai crescer. Passado o Covid, nós vamos ter um turismo interno mais importante. Construção civil, com juros quase zero, acabaram os rentistas. O dinheiro vai ter que ir para o setor produtivo. Então, o setor imobiliário pode crescer muito, da construção civil, turismo, a indústria, valorização na bolsa.
Enfim, um cenário que eu diria de retomada, né, de esforço redobrado. Diz que a inspiração vem do trabalho. Este é um fórum do trabalho. E uma palavra muito especial aos prefeitos, governos locais, a economia local, ela pode fazer uma grande diferença. E quero aqui me solidarizar com as famílias que tiveram entes queridos que faleceram nesta pandemia, dizer que, se Deus quiser, daqui a pouquinho já vai passar, os protocolos de tratamento estão cada vez melhores. Primeiro foi a azitromicina, um antibiótico importante, agora a dexametasona, um corticoide, nos casos de pacientes mais graves. Enfim, vários protocolos para o tratamento. A vacina que todos esperamos, as duas mais adiantadas, estão sendo feitos os testes aqui em São Paulo e no Brasil. A Sinovac, numa parceria com o Instituto Butantan, que é uma entidade que tem mais de 100 anos, é um instituto paulista, que é um orgulho nosso, tem mais de um século, né? Nasceu no combate à peste bubônica e agora vai ter um papel importante na questão da nova vacina contra a Covid-19. E a AstraZeneca e Oxford, com a Unifesp, a Universidade Federal aqui do Estado de São Paulo. Enfim, eu diria que esse FOPA, Agostinho Turbian, é o FOPA da esperança. Esperança de o mais rapidamente vencermos a pandemia e esperança de retomada do emprego, do desenvolvimento, que é, como disse o Papa Paulo VI, o novo nome da paz. Paz com oportunidade das pessoas realizarem a sua vocação de servir através do trabalho. Bem-vindo a todos. Bom dia a todos, é um prazer participar da FOPA 2020, esse ano um fórum diferente, um fórum virtual. Eu quero cumprimentar o meu amigo Agostinho Turbian por mais essa iniciativa, saudar o presidente do fórum esse ano, sempre governador Geraldo Alckmin, cumprimentar o meu amigo também, presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotait, nosso secretário Flávio Ioamari e todos que vão nessa manhã de hoje discutir os principais assuntos do desenvolvimento econômico do nosso estado de São Paulo, por que não do Brasil, né? E falar um pouco sobre o futuro. E falar sobre desenvolvimento é falar sobre o que a humanidade vive nesses últimos meses, né? No enfrentamento da pandemia do coronavírus. Eu quero, nessa oportunidade, contar as ações do governo João Dória no enfrentamento à pandemia, né? E também poder falar um pouco do futuro, né? Fazendo uma rápida retrospectiva, né? Nós tivemos aí no final do mês de fevereiro o primeiro caso positivo de coronavírus aqui no estado de São Paulo e logo naquela ocasião nós já percebemos que a epidemia, portanto, chegava ao Brasil e o estado e o Brasil precisavam se preparar para o enfrentamento à pandemia. E foi o que o nosso governo fez. Se apropriando do conhecimento gerado aqui em São Paulo, se apropriando dos grandes profissionais de saúde voltados à área da epidemia, e foi quando nós criamos um centro de contingência composto aí por os mais renomados médicos brasileiros para apoiar as decisões do governo de São Paulo em relação ao combate da pandemia no estado. Foi naquela ocasião, ainda no começo do mês de março, que se começou a pensar em medidas restritivas em relação à quarentena, para que a gente pudesse controlar um pouco a circulação do vírus e, com isso, ter tempo de preparar nossa rede de saúde. E foram praticamente aí 3 meses e meio de muito aprendizado, né? E, infelizmente, também de muitas vidas perdidas. Mas, fazendo um rápido balanço, o estado de São Paulo acertou nas suas medidas de combate ao coronavírus. Essa quarentena que foi lá atrás estabelecida pelo governo, né, as restrições que foram impostas, elas foram fundamentais para que a epidemia não explodisse de uma única vez e nós pudéssemos atender cada paulista, cada brasileiro de São Paulo que precisa de atendimento no nosso sistema de saúde. Um sistema de saúde que foi ampliado nesses meses, para que vocês tenham uma ideia, nós praticamente dobramos o número de UTIs no estado de São Paulo, nós também ampliamos muito os leitos clínicos de hospital, porque se falava na ocasião e se confirmou que essa era uma epidemia onde muitos adquiriam o vírus, alguns teriam sintomas
e alguns necessitariam de um atendimento médico hospitalar, né? E diante desse quadro, o Estado se preparou e hoje nós temos uma rede de saúde ampliada e uma rede de saúde que continua nesse processo de ampliação, tendo em vista o esforço que nós estamos fazendo com hospitais de campanha na capital e no interior, com a distribuição de respiradores que se transformam em leitos de UTI, né, dando atendimento a quem precisa. Por isso, se há algo que a gente olhar para trás e dizer, olha, isso foi um grande acerto, é que nenhum paulista ficou sem atendimento, sem um apoio da rede pública de saúde. Então, esse foi um aprendizado e nós temos com esse aprendizado ainda batalhas a serem vencidas nas próximas semanas. Aparentemente a epidemia começa a perder bastante força na região metropolitana de São Paulo, ela naturalmente vai avançar para o interior e o Estado tem esse cenário, né? E com esse cenário nós vamos tendo uma convivência inteligente com o vírus, porque a partir desse mês de junho, né, desde o dia 1º, nós estabelecemos o Plano São Paulo, que foi um plano inteligente de convivência com a pandemia, que mitigava a circulação do vírus, a rede hospitalar também, com a necessidade de uma recuperação econômica e de uma abertura econômica no estado de São Paulo. Nós aprendemos nesses mais de 90 dias que o final de uma pandemia sempre será uma crise econômica, né? Uma crise econômica de grande proporção, já que ela é mundial, mais de 200 países foram afetados, né? E o caminho que São Paulo e as principais nações do mundo escolheram foi o caminho de buscar um menor custo social, fazendo as restrições legais, fazendo a quarentena, para que a população tivesse um custo social menor, menos pessoas viessem a óbito, menos pessoas tivessem a necessidade aí de um leito hospitalar, né? Então, acho que essa batalha foi até agora vencida, mas a guerra não acabou. E nós temos que continuar fazendo o enfrentamento ao coronavírus e começar a pensar justamente no futuro, que é um futuro onde nós esperamos recuperar a economia, recuperar a capacidade de renda do brasileiro que vive aqui em São Paulo. Para isso, nosso governador João Dória escalou o nosso secretário de Fazenda, o Henrique Meirelles, para preparar o plano 21-22, que é justamente um plano onde o governo de São Paulo vai buscar investimentos externos para o nosso estado, para gerar emprego e renda aqui no estado de São Paulo. Um plano onde também a lição de casa, que é aquilo que é a parte dentro do governo, será feita. Lembrando que logo no começo da epidemia nós fizemos várias restrições de gastos orçamentários para que o Estado pudesse manter o seu equilíbrio fiscal. Então, tem uma parte que é de investimento público e nós queremos ainda manter o investimento público e, ao lado disso, criar um ambiente de negócios, né, favorável a que o investimento privado possa gerar emprego e renda. Então, o Plano de São Paulo 21 e 22 ele será fundamental para a recuperação do emprego e renda no nosso estado de São Paulo, tendo em vista a crise econômica que vem como consequência da pandemia do coronavírus. É um esforço muito grande que tem que ser feito pelo governo do estado, em conjunto com as prefeituras, né? E para que a gente consiga fazer a recuperação econômica, né? Eu acho que é importante registrar aqui algo que faltou até agora na coordenação dessa epidemia, dessa pandemia, né? Nós não tivemos, infelizmente, uma coordenação nacional que pudesse articular estados e municípios com o mesmo objetivo de combate ao coronavírus. Essa guerra de narrativa custou muitas vidas no Brasil e também em São Paulo, gerou muitas dúvidas na cabeça das pessoas, mas hoje está muito claro para todos, né, os acertos feitos pelos governadores, pelos prefeitos, por aqueles que efetivamente entenderam que a pandemia era algo muito grave e que o governo precisava dar à população uma luz, uma orientação para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia. Além desse plano 21 e 22 de recuperação econômica, você tem um outro grande esforço que é de conviver com o que estão chamando de um novo normal, né? Um novo normal, naturalmente, é algo diferente daquilo que a gente viveu. É impossível a humanidade não sair diferente dessa pandemia, nós não seremos como nós éramos, né? E é natural que os governos precisam estar sintonizados com a população e, nessa sintonia, junto com a população, enxergar que caminhos nós vamos conseguir adotar
para minimizar essa crise econômica que virá e dar uma perspectiva, né? Dar uma esperança para a população em relação ao seu futuro. E é disso que agora o governo de São Paulo procura dedicar o seu esforço. Continuar no combate à pandemia, continuar alerta e atento nas questões de saúde pública, né? Mas ao lado disso, ter um plano de recuperação econômica, fazer a sua lição de casa e mostrar que São Paulo, mais uma vez, tem um papel importante de ajudar o Brasil a sair dessa crise econômica que já chegou e que deve ser mais intensa agora nos próximos meses. Por isso, a oportunidade aqui da FOPA de nós falarmos um pouco rapidamente sobre isso, mesmo que em linhas gerais, ela é importante porque todos nós, seja governo, seja iniciativa privada, sociedade civil, né, teremos que estar sintonizados, né, naquilo que é o nosso objetivo, né, que é salvar vidas no momento em que a epidemia existe, mas na sequência procurar fazer uma recuperação econômica importante. Ainda existem dúvidas quanto ao momento em que efetivamente a epidemia sairá e deixará de existir aqui no nosso estado de São Paulo, né? O Brasil é um país continental, naturalmente São Paulo, por onde a epidemia começou, nós devemos sair antes de outros estados. Muitos estados brasileiros que tinham uma situação confortável até 1, 2 semanas atrás, no meio de junho, já começam a ter problemas, né, na sua rede de saúde. E é importante a gente olhar para o mundo, né, e ver que aqui no estado de São Paulo, apesar da densidade demográfica, apesar de todas as características habitacionais do nosso estado, nós tivemos um sistema de saúde que foi ampliado, que funcionou e que continua funcionando, né? E acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o grande esforço que o nosso governo fez nesses últimos meses, né? Portanto, eu fico feliz de participar, mesmo que virtualmente, aqui do FOPA 2020, né? Desejo que as outras palestras, as outras palavras também mostram a necessidade deste alerta ainda em relação à pandemia, mais um olhar no futuro, um olhar de esperança com o futuro, né? E uma mensagem final de que eu não tenho dúvida que a humanidade não só sairá diferente, como sairá melhor dessa pandemia, né? Com muitos aprendizados, né? E com um novo comportamento em relação ao enfrentamento da pandemia, mas também um novo comportamento em relação aos valores que são tão caros à vida de cada um, né? Portanto, o meu abraço mais uma vez ao Agostinho, ao governador Geraldo Alckmin, com quem eu tive o prazer de trabalhar e servir São Paulo durante anos e anos aqui no governo de São Paulo, né? E a certeza de que oportunidades como essa de reflexão e de discussão, se já eram importantes antes da pandemia, agora passam a ser fundamentais, porque ninguém tem certezas absolutas, né, e acabadas do futuro. É um futuro que nós temos que construir juntos, né? Ter a humildade de reconhecer eventualmente equívocos e dar um passo atrás, né? Mas principalmente a humildade de ouvir, de dialogar e de pactuar em conjunto com as forças da sociedade, né? O que nós queremos para o futuro. Então, um abraço a todos que participam do Fórum 2020, mais uma vez um abraço ao Agostinho e que seja uma manhã de trabalho e de discussão bastante produtiva. Muito obrigado. É com alegria que participamos desse Fórum Paulista do Desenvolvimento para essa discussão a respeito da retomada do desenvolvimento. Na oportunidade, cumprimento o ex-governador Geraldo Alckmin, o chairman para este evento, cumprimento o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Kutaiti, cumprimento também o Agostinho Turbian e o reitor Rafael, e nesse momento de tamanha dramaticidade para toda a humanidade, e em particular para nós também, no Brasil, em São Paulo, a nossa solidariedade a todas aqueles famílias, pessoas que perderam os seus familiares, seus amigos, a todos aqueles que estão vivendo esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. E essa pandemia que assola a humanidade, atinge o Brasil, ela, para além dos efeitos na área de saúde, da perda de vidas humanas, ela também traz um problema muito grave, que são efeitos colaterais, como na área econômica.
E é por isso que nós temos que discutir, sim, temos que discutir retomada de desenvolvimento, nós temos que discutir no fórum o desenvolvimento, porque isso vai amenizar, não há dúvida nenhuma, as repercussões negativas dessa pandemia. Por isso eu saúdo os organizadores desse importante evento, torcendo para que os debates sejam bastante frutíferos. Da parte do Poder Judiciário, estamos atuando assiduamente para diminuir os estoques, para, do ponto de vista do Conselho Nacional de Justiça, orientar a magistratura brasileira e também o sistema de justiça, que envolve Ministério Público, advocacia privada, advocacia pública e defensoria pública, para que nós possamos ter uma prestação jurisdicional que pacifique a sociedade, que traga segurança jurídica e que também traga previsibilidade, algo extremamente importante e relevante para o desenvolvimento econômico, social e cultural, enfim, para o desenvolvimento de uma nação e, em particular, para um Estado também, que é importante para todos nós discutirmos as nossas realidades. Do ponto de vista do acervo do Supremo Tribunal Federal, nós conseguimos agora chegar ao menor acervo dos últimos 24 anos. Nós estamos com o plenário virtual funcionando e julgando muito mais, inclusive, do que antes, dada a dinamicidade e o preparo que tivemos para isso. Fruto de várias gestões, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Conselho Nacional de Justiça. No Brasil, segundo dados do ano de 2018, agora os dados de 2019 estarão disponíveis apenas a partir de agosto, então, referindo-se a dados de 2018, nós temos que no Brasil existem 78 milhões de processos em andamento. 85% já eram digitais. No Supremo Tribunal Federal, 96% de todos os processos que temos no Supremo Tribunal Federal são eletrônicos. Não são só digitais, são eletrônicos, ou seja, o peticionamento, hoje no plenário virtual pode ter sustentação oral, pode ter manifestação do advogado durante o julgamento virtual, afora a videoconferência, que é presencial do ponto de vista de acontecer ao mesmo tempo online. Ou seja, nós nos preparamos tecnologicamente para que nós possamos estar nesse mundo em transformação. E não há dúvida nenhuma que o Judiciário vem exatamente buscando essa linha de uma maior segurança jurídica. Quando assumimos o Supremo Tribunal Federal, falamos em diálogo institucional, isso já em setembro de 2018, falamos na necessidade que, para o desenvolvimento do Brasil, nós precisaríamos enfrentar 5 questões, quais sejam a reforma da Previdência, o Pacto Federativo, uma reforma tributária, segurança pública e a desburocratização. Escrevi isso em artigo em setembro de 2018 no Jornal Estado de São Paulo, escrevi em outubro de 2018, antes do segundo turno, no jornal O Globo, exatamente chamando a atenção de que esses são 5 temas, afora tantos outros, que a nação brasileira precisa enfrentar para destravar, para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer com segurança jurídica, com estabilidade, com a moeda forte, mas também com a proteção social que é necessário num país que realmente muitas pessoas precisam dessa proteção social e poder ter, então, um crescimento de todos. O desenvolvimento impõe o crescimento de todos. O Judiciário, a ele impõe a guarda da Constituição, a garantia dos direitos econômicos, sociais, a livre iniciativa, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o desenvolvimento de uma sociedade livre, democrática e plural, e também a defesa da democracia e do Estado democrático de direito. E a sociedade brasileira está atuando nesse sentido, no sentido realmente de procurar o melhor para que nós possamos ter um desenvolvimento que seja um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que atenda, portanto, às premissas de um mundo contemporâneo e um desenvolvimento que, para além de sustentável, também seja um desenvolvimento inclusivo, para que nós possamos ter as pessoas mais despossuídas também saindo das suas situações difíceis. E nesse momento de pandemia, em que o desemprego aumenta, em que as necessidades de assistência social são bem maiores, é muito importante a solidariedade. É muito importante que todos nós possamos atuar com vistas a uma solidariedade humana e uma solidariedade social e econômica para que o país possa sair dessa situação tão difícil. Por isso que é importante discutirmos, por isso que é importante dialogarmos. Eu sempre digo que o diálogo é extremamente importante. É por isso que as discussões são referências para a superação dos problemas. Eu não tenho dúvida de que esse encontro,
E esse encontro pelo desenvolvimento de São Paulo, que é a locomotiva do nosso país, também é um encontro que vai buscar soluções para enfrentarmos temas e tempos dramáticos. Sucesso a todos, um prazer estar aqui, que tenham todos um excelente seminário, uma excelente discussão nesse Fórum pelo Desenvolvimento. Parabéns a todos. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar e participar do Fórum Paulista de Desenvolvimento e para tratar este fórum de um tema de absoluta importância, que é a retomada do crescimento, seja do Estado de São Paulo, seja do Brasil. Eu agradeço a delicadeza do convite, doutor Agostinho Turbian, cumprimento o eminente ministro Dias Toffoli e quero dizer à sua excelência que sua firmeza e sua serenidade na condição do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça fizeram a diferença em tempos de tanta dificuldade. Eu cumprimento igualmente o eminente vice-governador do Estado, Dr. Rodrigo Garcia, um homem profundamente dedicado ao Estado de São Paulo e atento às dificuldades de hoje. A conduta de Sua Excelência faz a diferença. Tenho acompanhado o trabalho do governo do Estado e o trabalho especialmente de Sua Excelência à frente, juntamente com o governador Dória, dessas questões envolvendo saúde pública e envolvendo saúde financeira do Estado e das pessoas. E ao governador Geraldo Alckmin, um homem especial, presidente do Fórum, e que conduziu os destinos do Estado Bandeirante sempre com muita competência. É um privilégio, um prazer muito grande eu poder cumprimentá-lo. E dizer que este é um tema instigante, não é? Como devemos agir em tempos de saúde pública e economia profundamente abaladas. Este é o tema e muitas pessoas, muitos convidados vão se debruçar sobre ele. E é a partir desta conversa, desta troca de ideias, que nós poderemos avançar e avançar sempre positivamente. O Tribunal de São Paulo está preparado para dar as respostas aos empresários, aos comerciantes, enfim, a todos aqueles, seja no campo da saúde pública, seja no campo das questões atreladas a finanças, vierem nos procurar para dirimir dúvidas e questões jurisdicionais, não é? Temos as varas e câmaras cíveis, as varas e câmaras de direito público, de fazenda especialmente, e notadamente as varas e as câmaras de direito empresarial, que estão preparadas não só para tratar desse assunto, mas tratar com rapidez, a despeito da avalanche das questões que se avizinham nesses momentos. O importante, na minha ótica, é debater e, a partir dessas discussões, estabelecer rumos que sempre poderão ser aperfeiçoados. Não há nada de definitivo em se tratando de um momento tão delicado, não é? As dificuldades para o trato das questões de saúde pública, todos sabem, são incomensuráveis. E também o são as questões envolvendo as finanças da área privada e da área pública. E a partir de discussões, a partir de momentos e de eventos como esse, é que nós poderemos chegar próximo às soluções, a caminhos mais efetivos para que nós possamos, de um lado, proteger o Estado e, de outro, proteger a sociedade civil, o empresário e o cidadão. Eu desejo, e eu não vou poder permanecer neste fórum, gostaria muito, mas em tempos de pandemia é impressionante como os compromissos também estão
numa curva ascendente, de tal sorte que eu cumprimento. Eu desejo sucesso nos debates e àqueles que vão trazer questões para que nós possamos chegar a um denominador comum ou próximo a ele. Eu cumprimento a todos que, com sua expertise, possam trazer dias melhores para os paulistas e para os brasileiros. Não é? E eu não tenho dúvida que teremos dias melhores. Não tenho dúvida que venceremos essa batalha. Não tenho dúvida que, a partir de momentos tão difíceis, nós conseguiremos encontrar uma forma de não só proteger nossa população na área de saúde pública, como também proteger a nossa população nas áreas ativas na parte da sociedade civil e da sociedade voltada às finanças privadas. Não é? E eu desejo, então, sucesso a todos. Uma última palavra para aqueles que nos ajudam a ficar sãos. Não é? Homens e mulheres do setor de saúde que nos permitem estar hoje aqui para discutir os rumos desse momento tão delicado. Não é? Um olhar especial a todos aqueles que sofrem, não é? E um olhar especialíssimo aos que deixaram saudade. Obrigado a todos por me ouvirem. Tenham um dia excelente de discussões e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Fórum Paulista de Desenvolvimento.